Instituto Interagir, ele vem com uma pesquisa já em 2023, uma pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo, pesquisa de informações também consolidadas, buscando informações sobre a bacia, né? Toda a bacia do Rio Piracicaba, para poder compreender a realidade dessa bacia, compreender os seus componentes de uso do solo, que reflete na produção e na vazão da água, para que a gente possa, então, ter consolidado essas informações e, junto dessas informações, produzir um material de pesquisa para toda a sociedade. A bacia do Rio Piracicaba, ela é uma bacia super importante nessa porção leste do território de Minas Gerais. É uma bacia que vem aí com o principal meio, né, de abastecimento de grandes siderúrgicas, do setor de mineração, de uma população aí, que vem do município de Mariana até Ipatinga. São 21 municípios integrados dentro da bacia do Rio Piracicaba. A bacia do Rio Piracicaba que tem aí dentro do seu território o Parque Estadual do Rio Doce, que é um dos principais complexos lacustre, o principal de Minas Gerais e o terceiro do país, né? Maior fragmento de Mata Atlântica contínua do estado de Minas Gerais. Então, é uma bacia extremamente importante do ponto de vista econômico, cultural, turístico, ambiental, e essa pesquisa ela vem propor esse conhecimento dentro de um material consolidado. Esse material consolidado ele vai ter o caráter de um livro de pesquisa, um material que terá o caráter de ensino e aprendizagem, né, tomando como referência a LDB da educação, os parâmetros curriculares nacionais, né, da educação, para que ele possa ser um material que vai atender as bibliotecas das escolas de toda a bacia do Rio Piracicaba. Então, é um material, vamos dizer, didático, né, de certa forma, que vai atender as escolas, e tem algumas outras instituições que podem, né, ser distribuído também? Sim, perfeitamente. Uma vez que o material ele passa a ser consolidado, ele tem uma linha cronológica de capítulos, né? E cada capítulo vai trazer a sua representação para compor esse livro. Ele, então, passa a ter ilustrações, uma base cartográfica. Essas ilustrações vêm mostrar a realidade, ela vem, então, de certa forma, mostrar para o leitor uma realidade específica da bacia, que vai trazer o sentimento de pertencimento ao fazer a leitura e ao identificar as imagens, né? Então, esse material ele poderá ser direcionado para as escolas, poderá ser direcionado para as empresas, para os órgãos ligados às prefeituras, né, para as instituições públicas e privadas, para toda a sociedade. Por quê? Porque é um caráter pioneiro, é um caráter recente. É importante a gente conhecer o nosso território, conhecer o território da bacia do Rio Piracicaba, saber que o Rio Piracicaba é importantíssimo para a história do município de Ipatinga. Foi através do Rio Piracicaba, através dos grandes mananciais que estão próximos ao território de Ipatinga, que na década de 50 resolveram instalar aqui a siderúrgica Usiminas, pela grande oferta hídrica de água. Então, é interessante, e essa pesquisa será uma pesquisa que vai trazer muita luz também da realidade do uso dessa bacia. A gente sabe que a bacia hoje ela está sofrendo. A bacia, o Rio Piracicaba, em determinada época do ano, ele é um rio que está apresentando uma lâmina d'água de uma altura de 25 a 30 centímetros. E isso é o impacto proveniente a todo esse tempo decorrente ao uso do solo inadequado em toda a bacia. E quais são as metodologias, né, para fazer esse estudo e produzir esse material? Bem, a metodologia, nós temos uma metodologia bem de caráter, bem científico, bem técnico. O Instituto Interagir, através dos seus técnicos, da sua equipe multidisciplinar, a gente propõe uma metodologia com fases, né? A primeira fase foi agora no final de 2023, levantar informações consolidadas sobre a bacia, de vários aspectos, o processo histórico de ocupação, né? A gente sabe que vem das questões no século XVII, da riqueza da produção do ouro, né? Então, a gente vem com essas fases. A primeira fase, levantar informações consolidadas, conhecer, ler, checar informações, buscar informações a órgãos, né, que trabalham o caráter de bacia, o IGAM,
o IEF, né, os comitês de bacias hidrográficas. Então, a gente veio com esse material, produzimos um material consolidado. Aí é o segundo momento da metodologia, então a gente vem agora com uma programação de realizar atividades de campo, em toda a bacia. Na parte alta da bacia, que compreende os municípios de Ouro Preto, Mariana, né, Catas Altas, a parte média da bacia, que compreende ali os municípios de João Molevade, municípios vizinhos, e a parte baixa da bacia, onde encerra a bacia aqui no município de Patinga. Então nós vamos ter aí momentos de campo de pesquisa, uma verdadeira maratona de atividades nesses municípios, com o propósito de aplicar a metodologia de identificar, conhecer e trazer mais informações. Eu quero ressaltar que esse trabalho, quando eu falo que ele tem uma metodologia técnica científica, porque em cada espaço da bacia que a equipe do Instituto estiver chegando, nós vamos aplicar, né, uma metodologia científica que é o diagnóstico hidroambiental. Esse diagnóstico hidroambiental, idealizado pelo Instituto Interagir, vai trazer a realidade do uso, da ocupação, né, dessa bacia em relação ao uso da água e o uso do solo. Então, através desse diagnóstico, nós vamos poder, então, entender o comportamento dos principais cantos da bacia que abastece a calha principal do rio Piracicaba. Por que não está chegando água no rio Piracicaba de forma satisfatória para ele chegar até o Rio Doce forte, com a lâmina d'água bem alta, bem significativa? Então nós vamos entender em toda essa extremidade da bacia o que está acontecendo na região alta do Rio Piracicaba, na região de Mariana, de Ouro Preto, de Antônio Dias. Nós vamos entender porque esses grandes, pequenos e médios cursos d'água que formam o Rio Piracicaba, que são os tributários, hoje a gente sabe que em grande parte de suas cabeceiras elas estão comprometidas, né? A gente precisa ter, em grande parte dessas áreas mais altas da bacia, onde formam as suas nascentes, área de cobertura de vegetação. Então, além de fornecer esse material didático para as escolas, essa produção ela pode servir também de uma referência para que o poder público possa, de certa forma, tentar intervir, né, para que o Rio Piracicaba, né, ao todo de sua bacia, não sofra, principalmente nas épocas de estiagem. Certo. Exatamente, Matheus, excelente. Esse material de pesquisa ele será, assim, disponibilizado, né? Esse material ele será disponibilizado para o público, para as prefeituras, para o comitê, para as empresas. E a política pública ela é necessária. Os gestores dos recursos hídricos, nessa porção do estado de Minas Gerais, eles são responsáveis pela questão né, do território da bacia, tanto pela vazão como pela qualidade da água, uma vez que os órgãos públicos eles não podem se omitirem dessa realidade, né? A bacia ela vem ao longo dos anos perdendo a sua mata ciliar, perdendo as suas áreas de recarga para outras atividades do uso do solo. A gente sabe que a bovinocultura ela está muito presente dentro da bacia, então isso precisa ser discutido a melhor forma de manter a produção da bovinocultura, de manter a produção das práticas de monoculturas, né? Mas que precisa entender que as áreas de preservação elas são intocadas, elas não podem ser alteradas, né? Então, os governantes, né, os gestores públicos, com certeza eles terão um material em mãos que eles vão poder, então, compreender. E, através disso, construir políticas públicas que cabe a cada território municipal implantar políticas públicas de conservação ambiental. E qual que é o prazo estimado para que, né, a produção seja finalizada? Então, a partir desse momento, né, que a gente está conversando aqui com você, Matheus, nós vamos ter um prazo de 90 dias. Esse prazo de 90 dias é um prazo já planejado para a equipe, né, do Instituto Interagir realizar os campos, coletar as informações, fazer os registros fotográficos, buscar mais novidades, temas, né, mais atuais da bacia, temas relacionados à cultura, aos patrimônios, às questões ambientais. E então, dentro de 90 dias, a gente vai estar lançando aí um pequeno piloto, né? E essa proposta, então, ela vai se consolidar, porque o prazo ele é um prazo estipulado, onde a gente vem com as informações consolidadas, e é um prazo necessário para a gente percorrer os 21 municípios integrantes dentro do território da bacia.